Sobre esse assunto a pedido aqui, ó, do Maurílio Lima. Olha o que ele escreveu no canal Globo. Gostaria que fizesse uma reportagem sobre síncope vasovagal. Eu tenho e muita gente pode ter e não sabe. Já desmaiei em shoppings, supermercados e na rua. É um susto, né, Maurílio? Obrigada por compartilhar com a gente. É um susto para a pessoa que passa por isso e também para quem está ao redor, né? Fica se perguntando como ajudar, como identificar até o que está acontecendo. É desesperador. A síncope vasovagal é o tipo mais comum de desmaio e é causada por uma queda súbita da pressão arterial e da frequência cardíaca. E aí levando a uma redução momentânea do fluxo de sangue para o cérebro. Então a gente convidou um médico cardiologista para explicar mais. Ele está junto com o Ivan Duarte. Ô Ivan, por que isso acontece, né? Tem como evitar? E o que fazer também para ajudar essa pessoa? Clarissa, acontece por conta da diminuição do fluxo sanguíneo no cérebro e no coração. Quando eu cheguei aqui, eu estava conversando com o Dr. Jordano Parente, ele é cardiologista, está aqui comigo, e ele estava falando, né? Vasovagal é o nome técnico, mas muita gente conhece na rua como, tive uma queda de pressão e desmaiei. Então, há esse nome técnico da doença, mas muita gente acha que é só queda de pressão. No entanto, tem que ter atenção, né, doutor? Porque pode ser algo mais grave também relacionado ao coração. Então, eu queria que o senhor explicasse essas diferenças de quando é a queda de pressão e quando se deve ter um cuidado maior, porque pode ser um problema no coração. Bom dia, bem-vindo, obrigado aqui pela sua presença. Bom dia Clarice, bom dia Ivan. A vasovagal é uma coisa muito comum, é a causa mais frequente de queda de pressão. Mas é óbvio, se fugir do que geralmente a gente espera, né? Que as pessoas que têm a vasovagal geralmente são mais jovens, né? Mulheres mais do que homens, mas não é obrigatório ser só mulheres. Então, quando você tem uma pessoa com idade maior e que tem sintomas cardíacos associados, como palpitação, por exemplo, levanta o alerta que aquela queda de pressão, aquele desmaio, possa ser uma doença cardíaca. E aí é muito importante que essa pessoa, numa eventualidade de um desmaio, não pense que é uma coisa benigna, que seria a síndrome vasovagal, que realmente faça toda a investigação cardiológica, né? Uma outra coisa que é muito importante é que na vasovagal você tem os pródromos. O que são os pródromos? A pessoa, antes de desmaiar, ela começa a ficar suando frio, náusea, mal-estar, sensação de fraqueza, escurecimento visual. Isso é muito típico da vasovagal, tá? Isso já não acontece tanto naquela síncope, né, que é o desmaio, tipo desliga-liga, que a pessoa está aqui e subitamente cai ao chão. A gente não espera que uma síncope dessa seja vasovagal. Então me ajuda, se a pessoa começou a ter esses sintomas, tem como fazer alguma coisa para prevenir e não chegar ao desmaio? E de maneira geral também, tem como prevenir a síndrome vasovagal? Pronto. Na hora da crise, o mais efetivo que você pode fazer, e até para as pessoas que estão em casa, se presenciarem alguém tendo essa sensação de desmaio, como se fosse desmaiar, a principal coisa é deitar e elevar as pernas, tá? Uma vez deitada, a pressão se equaliza e a pessoa tende a abortar a crise do desmaio. E para prevenção vai depender. Então, por exemplo, existe uma síndrome vasovagal que é só quando a pessoa vê sangue. Então você vai evitar que a pessoa presencie alguma situação de ver sangue, né? A desidratação é uma coisa que pode aumentar o risco de vasovagal, distúrbios de ansiedade. Então tem uma série de coisas que podem ser feitas para prevenir. E em último caso, o cardiologista pode indicar também tratamento, mas é em último caso, já que a síndrome vasovagal ela é benigna. Então não tem sentido numa doença benigna que não tem risco de morte você começar uma medicação para uso contínuo, já que a doença não é curada, ela é tratada, né? Mas é bom ter atenção também, né, doutor? E o senhor falava isso comigo aqui quando a gente conversava, Clarissa, porque a síndrome vasovagal é benigna, a pessoa não pode não morrer por conta daquilo, mas se ela tiver a síndrome dirigindo um carro, por exemplo, ela pode se envolver em um acidente, pode morrer, se estiver num local de altura, enfim. Então, é por isso que a gente volta no começo da nossa conversa, quando o senhor falou, aconteceu, vai lá, investiga, procura um médico para saber de fato o que está rolando, né? Chegaram perguntas aqui também pra gente pelo canal Globo. Joaquim está dizendo que em 2024 ele teve uma série de idas ao banheiro durante o dia. Na sexta vez começou a sentir mal, desmaiou, caiu e fraturou o nariz. Ele soube pela médica que teve síndrome vasovagal. Isso vai acontecer sempre que a pressão cair? Pois é, a queda de pressão na síndrome vasovagal, ela é a resposta final.
E no caso dele, que ele falou do banheiro, o estímulo para esvaziar a bexiga, o estímulo para urinar é um dos gatilhos para vaso vagal. Então, às vezes você tem que investigar uma doença de próstata que faz, por exemplo, a pessoa forçar mais a bexiga e iniciar esse estímulo, né? Verificar como é que está o grau de hidratação, porque não é sempre, obviamente, que ele for ao banheiro que ele vai ter. Então, ele tem que ter os cuidados preventivos para que isso não aconteça, né? A Maria está dizendo que todas as vezes que ela toma injeção, depois de tomar, passa mal, visão turva, sensação de desmaio. Ela diz que chega a quase desmaiar por conta da ansiedade. Isso pode ser considerado síndrome vasovagal? Tem a ver com aquilo do sangue que você falou? Total. Primeiramente, não é ansiedade. Tá? Tem pacientes que até se autorrotulam como tendo uma crise de ansiedade e passando mal por conta disso. O que acontece é uma coisa completamente involuntária, que a visão de sangue, um estímulo doloroso, ele desencadeia um reflexo que faz com que o batimento cardíaco caia e a pressão caia. Tá? Então, assim, é claro que é importante controlar a ansiedade, mas ansiedade é uma coisa, síndrome vasovagal é outra. Tem que desmistificar isso aí. Ficar atento, né, para não confundir as coisas e acabar se diagnosticando com uma coisa, quando na verdade precisa tratar outra, que é super importante também. Obrigado, doutor, pela sua presença aqui com a gente, foi ótimo a nossa conversa. Muito bom falar sobre esses assuntos, né, Clarice? Assim, que às vezes a pessoa não conhece pelo termo técnico e aí a gente vai ajudando a esclarecer. Contigo aí no estúdio. É verdade, viu, Ivan? E agradecer ao Maurílio que nos trouxe essa sugestão, né? Tão importante a gente entender um pouquinho mais sobre essa síndrome. Obrigada, Ivan, agradece também aí ao médico.